E já vamos acolher os nossos comentaristas do melhor time de jornalistas da TV piauiense. Edna Maciel fez promessa ao vivo no programa da Vanusa Coelho e trouxe uma gravata muito bonita para mim. Muito obrigado, viu, Edna? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, por uma boa causa e porque você sabe que eu gosto muito de vocês. Não foi só para você não, tá? Todo mundo ganhou, o time masculino ganhou. Obrigado, viu, Edna? Tássio Cruz, boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde aos amigos. Boa tarde aos telespectadores. João Magalhães, seja bem-vindo. Obrigado, Lívio Galeno. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha o primeiro assunto do dia chegando aí. O ex-candidato à Prefeitura de Teresina, Kleber Montezuma, garante que pode até trocar de partido para ser candidato ao Senado Federal em 2022. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. Nessa chapa que está se formando entre progressistas e o PSDB, é claro que não tem espaço para dois nomes do mesmo partido. Absolutamente não há espaço. Isso é natural, muito natural. Então, a continuar com essas manifestações de que nós devemos nos candidatar ao Senado Federal, a alternativa que nós teríamos seria procurar uma outra legenda. E temos até o final de março do próximo ano para isso. E temos recebido muitos convites para conversar. Conversamos com o PDT, conversamos com Cidadania, conversamos com o Avante. Temos conversado com outros partidos também, que já têm nos convidado para conversar. Sempre conversa sobre a conjuntura política, sobre o quadro político que se desenha, sobre o que se quer para o Piauí. E eu digo e reafirmo, o Piauí precisa ter um novo padrão de gestão, um padrão de gestão que seja diferente desse padrão que hoje se vê aí, que aponte para o desenvolvimento econômico e social e que gere oportunidades para todos os piauienses. A progredir, né, a avançar esse chamamento que eu tenho recebido para o Senado Federal, a alternativa que vai me restar, se for o caso, é migrar para um outro partido. Mas mesmo que eu faça isso, para o governo do Estado, eu estaria apoiando a chapa Silvio Mendes e Iracema Portela. João Magalhães quer ser candidato ao Senado. E abre uma divergência, né, Lívio? Porque a gente já sabe que no grupo da oposição hoje mais coeso, vamos dizer assim, o grupo protagonista da oposição, com PSDB e progressistas, já vem sendo apresentado o nome do atual prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, para ser candidato ao Senado por essa chapa de oposição. Mas o professor Kleber Montezuma deixa bem claro que tem recebido um chamado da população, que tem conversado com lideranças e mostra essa disposição de também concorrer ao Senado Federal ano que vem e, se for o caso, sai do PSDB e migra para uma outra sigla que pode, né, dar todas as condições políticas para ele viabilizar a sua candidatura. É algo novo, porque de fato o nome do professor Kleber Montezuma já vinha sendo cogitado ao cargo de senador há alguns meses, mas essa nova conjuntura que trouxe, que alinhou de fato progressistas e PSDB, trouxe esse fato novo, que foi a chegada de Joel Rodrigues como pré-candidato ao Senado, é algo que precisa ser pontuado nesse campo da oposição, para que não vire uma divergência, não vire um atrito e chegue a comprometer, claro, todo o planejamento estratégico desse grupo. Então, essa possibilidade de Kleber Montezuma trocar de partido, ela sem dúvida nenhuma é algo novo e abre uma certa ponto que precisa ser equilibrado entre todos os principais líderes da oposição. Tássio, mas também já revelou contatos com o PDT, convites do Avante e, é claro, Cidadania. Nós já tínhamos noticiado de que realmente havia esse interesse pela mudança do perfil de Kleber Montezuma, do Ninho Tucano, para o Cidadania. Você acredita que isso vinga, Tássio? Lívio, eu vejo o caminho complicado para o ex-candidato a prefeito, ex-secretário Kleber Montezuma, porque ficaria inviável, né, a menos que se tenha uma terceira via, que se tenha uma candidatura de terceira via. Se a gente observar a história política de Kleber Montezuma, ela também já esteve em momentos ao lado da esquerda, né? Porém, ele sempre teve esse preparo para o debate, esse preparo psicológico para o confronto de ideias muito forte. Eu vejo que ele vislumbra uma competitividade, uma competição direta com o ex-governador Wellington Dias nesse âmbito de ideias, nesse âmbito de debates ideológicos. E por isso ele se mostra, de certa forma, irredutível com essa candidatura ao Senado.
eu não vejo espaço dentro da chapa de oposição do senador Ciro Nogueira para ele neste momento. Nós já trouxemos aqui várias vezes o prefeito Floriano, Joel Rodrigues, como o principal nome apontado hoje nesta chapa. Conversando, por exemplo, com o vereador Edson Mello, presidente do diretório do PSDB, ele dizia, olha, nós não temos como PSDB em pleitear 2 vagas, né? Ou seja, o Montezuma não tem como brigar por essa vaga no PSDB. Então eu vejo que a candidatura dele só se tornaria viável com um terceiro caminho, com a terceira via, e o objetivo dele principal é justamente esse, o debate, o confronto de ideias com o governo do Estado, com o governador Wellington Dias, que se apresenta como candidato ao Senado. Mas, Edna, observando até o que o Tássio está falando para a gente, fica uma situação, uma conta que não fecha, porque Kleber Montezuma garantiu nessa entrevista à nossa equipe de reportagem de que por mais que deixe o PSDB, partido ao qual é filiado por mais de 30 anos, não tende a se separar deste apoio mais ferrenho à chapa de oposição ao Palácio de Karnak. Disse concretamente que caso saia do PSDB, segue com Silvio Mendes e com Iracema Portela. Mas realmente, para se viabilizar no Senado, ele precisa acreditar que uma terceira via em oposição ou em opção ao Partido dos Trabalhadores e à União PP-PSDB vai nascer no estado do Piauí. É uma conta que não fecha, Edna. Não fecha, e o objetivo de todos é realmente fechar a oposição, né? E fazer esse embate que, como você bem citou e vocês bem falaram, é perfil do professor Kleber Montezuma, esse perfil dele de oposição junto à base governista, mais diretamente ao governador Wellington Dias, que vai estar aí na disputa e que já sai um pouquinho na frente aí por ser gestor, enfim, por toda a história política que está fazendo. Então, a união dos partidos e agora com essas mudanças, vamos ver de que forma será criada essa terceira via. Fica esse ponto de interrogação para a terceira via e fica esse fechamento de contas difícil, como você disse, porque praticamente ele já tinha batido o martelo, né? Então agora a gente vai ver qual vai ser o caminho, quem é que vai dar essa resposta para que tanto o Kleber Montezuma, o professor Kleber Montezuma, voe mesmo do ninho tucano, né? E faça essa junção de forças contra o nome mais forte ou o nome forte, que é a indicação do governador Wellington Dias. Uma coisa é certa, a oposição está cada vez mais se unindo para bater de frente aí para 2022, para ser essa disputa acirrada no próximo ano. É interessante, Edna, você trouxe algo que a gente precisa ressaltar, é que ano que vem o piauiense vai eleger apenas um senador, só tem uma vaga. O governador Wellington Dias é um candidato natural, já tem costurado isso para concorrer a essa vaga. A gente falou aqui há alguns dias da organização e da força que a oposição tem empreendido para chegar forte ano que vem para disputar esses cargos majoritários. Mas aí a gente começa a ter uma oposição dividida entre 2 nomes, que no caso seria Kleber Montezuma e Joel Rodrigues, para disputar aí essa vaga ao Senado. Então eu diria que é um cenário que seria praticamente tudo que o Wellington Dias queria. Ele, favorito, devido à sua trajetória política e, claro, à sua articulação política, disputando uma vaga com outros 2 políticos que, em tese, vão dividir os votos da oposição, que seria Joel Rodrigues e Kleber Montezuma. A oposição vai ter que pensar bem direitinho, né? Exatamente. É uma questão estratégica que precisa ser bem debatida. Meus caros amigos, antes da nossa próxima informação, que vai mexer ainda mais com esse cenário político de bastidor, eu queria propor aqui uma reflexão. O que a gente tem percebido, tanto a nível nacional quanto a nível de Piauí, Brasil, a nível de Teresina também, é que nós estamos neste afã pela uma chegada, pela uma composição, pela uma apresentação de uma terceira via. Mas o que nós estamos vendo na prática é que, de certa forma, ainda nem foi definida a situação e a oposição. Nós estamos diante de uma oposição cada vez mais fragmentada, não só aqui no estado do Piauí, mas também Brasil afora. Vocês conseguem perceber isso, que antes de se pensar em uma terceira via, é melhor se pensar na união da oposição? Olha, Lívio, é impressionante,
porque vamos falar primeiro do cenário nacional. Muitas vezes a gente diz, os principais políticos que hoje estão no cenário, no debate do cenário político nacional, são políticos de carreira, que já estão muitas vezes há décadas disputando o poder, ocupando espaços de poder. Mas o Brasil é um país muito grande. A gente sabe que não é da noite para o dia que nasce uma liderança política que tem a capacidade de movimentar todo o país. O próprio presidente Jair Bolsonaro, querendo ou não, é um político que já tem aí décadas no poder, já transita há décadas no poder. Pelo lado da oposição, o ex-presidente Lula, então, desde a década de 70, se movimentava também no cenário político. Então, essa dificuldade da terceira via se viabilizar se dá muito por conta disso, porque não é da noite para o dia que se constrói fenômenos políticos que sejam capazes de percorrer todo o país e se firmar como liderança política nacional. Ciro Gomes enfrenta essa dificuldade e olha que é um quadro que eu acredito que ninguém discorde, que é um quadro técnico preparado, que debate no nível muito alto, mas ainda não conseguiu de fato se posicionar como aquela liderança expressiva que seria uma terceira via disparada. Então, essa dificuldade do ponto de vista nacional se dá muito por conta disso. Já do ponto de vista local, vem como um reflexo disso. Se no plano nacional a gente não tem uma terceira via viabilizada, é claro que no plano local fica complicado surgir essa liderança, porque ela vai se atrelar a quem? Já que Bolsonaro tem os seus líderes no Piauí, o ex-presidente Lula tem seus líderes no Piauí. Essa terceira via vai se atrelar a quem em um plano nacional? No plano local, a gente teria, por exemplo, a Prefeitura de Teresina, que seria, entre aspas, um espaço ideal para se fortalecer aí uma terceira via. Mas, da forma como está, pelo contrário, eu acredito que ninguém hoje, nenhum político, quer atrelar sua imagem à do prefeito, Dr. Pessoa. Então, eu acho que essa dificuldade se dá muito por conta desses motivos. Lívio, tem um cenário curioso, só para concluir. Nós podemos ter, Montezuma se aproximou do PDT, né? Nós poderíamos ter o Montezuma candidato a senador pelo PDT, votando em Silvio Mendes, do senador Ciro Nogueira, e eu pergunto a vocês, como ficaria Ciro Gomes, do PDT? Né? Então, Montezuma voltaria para Bolsonaro ou votaria só para o governo em Silvio Mendes? Ou seja, cria uma saia justa, né? Já que ele quer se viabilizar caso seja no PDT. Né? Olha, bem que essa decisão não passa por mim. Sim, e o PDT tem sido bastante claro. Exige um palanque majoritário nos estados que peça voto para Ciro Gomes. Então é algo realmente que precisa ser pontuado. E aqui a sigla está ainda com aquela indefinição de liderança, né? Sim. Ainda tem essa questão. Então, assim, eu concordo com vocês que aqui é o reflexo do que está acontecendo em nível nacional. Vimos aí o que aconteceu com o Ciro agora nesse palanque que ele subiu nessa última manifestação. Sim, então, ele tanto leva pedrada de um lado como de outro. E ele vai ter que realmente resolver porque ficou difícil para ele. E essa situação se reflete também nos estados, né? Aqui no Piauí não é diferente. Confusão um pouco, eu não gosto não, eu quero bagunçar mais. Porque o ex-senador piauiense João Vicente Claudino garante está de volta à disputa pelo nosso governo do estado em 2022. O anúncio foi feito durante uma reunião com o presidente estadual do PTB, Vinícius Duó. O gestor afirma que João Vicente vai retornar à agenda de visitas ao interior do Piauí e se apresentar como pré-candidato ao Palácio de Karnak, sim. O objetivo é que o nome de João Vicente já possa aparecer nas próximas pesquisas eleitorais. O presidente do PTB afirma que as visitas podem ocorrer também em parceria com Silvio Mendes e Iracema Portela. O questionamento que fica é como? Quem me responde? É curioso, Lívio, porque o Roberto Jefferson proibiu o PTB de se aliar a qualquer partido de esquerda. Nós temos aqui no Piauí, por exemplo, o PDT, que poderia ser um caminho para a terceira via. Só que como o PTB vai se aliar ao PDT se o líder do partido o proibiu? Ou seja, o presidente Roberto Jefferson limita muito a possibilidade ali de João Vicente negociar com algum outro partido para se viabilizar, né? E essa terceira via, partindo de João Vicente, partindo do PTB, seria uma terceira via que aqui ficaria engessada, porque ela teria que se aliar a partidos que já são aliados de Ciro Nogueira. Ou seja, eu vejo que caso tenhamos uma candidatura de João Vicente, né, nós teremos uma coligação, uma coalizão mínima ali com poucos partidos que podem dar sustentação a ele. Mas eu acho importante a gente destacar também que uma candidatura majoritária, por exemplo, ao governo de estado,
do ex-senador João Vicente seria crucial e fundamental, principalmente no âmbito dos debates, das soluções. João Vicente conhece o Piauí muito bem e nesse âmbito econômico, poucos sentam à mesa para conversar com tanta autoridade como ele. Ou seja, seria uma candidatura que acrescentaria muito, né? Eu gostaria muito, enquanto analista político, enquanto cidadão, de ver uma discussão econômica entre João Vicente e Rafael Fonteles, por exemplo. Seria interessante. Dois economistas, duas pessoas que entendem, né? João Vicente é administrador, empresário, mas que entende muito de economia. Então, eu acho que seria uma candidatura que enriqueceria muito. Agora, no âmbito de viabilidade política, eu vejo que, pela decisão de Roberto Jefferson, João Vicente já nasce... Já começa limitado, com uns 2, 3 passos atrás de outros candidatos, porque já fica limitado aqui qualquer discussão com uma boa parte dos partidos que queiram discutir uma candidatura à terceira via com o PTB no Piauí. Leide Maciel, minha pergunta para você era justamente essa. João Vicente perdeu o time porque ele tinha o Partido Progressistas aos seus pés, ofertando toda a estrutura política do PP para que ele fosse candidato. Perdeu o time? Eu acho que não foi só questão de perder o time, não, sabe? Porque ele sempre teve esse perfil, né? De demorar a resolver. Ele tem esse perfil, a gente sabe. E sabe que é um bom nome. Reafirmo o que o Tássio está falando, seria uma discussão em termos de economia, né? Já que se marca pelo empresariado e pela economia administrativa, seria muito interessante. Mas, assim, na política tem disso também. Acho que os colegas vão concordar comigo. Tudo tem um tempo certo, na hora certa. Você até pode voltar atrás, como a gente vê muita gente voltando atrás aí bem rapidinho, mudando de opinião, mudando de partido, só não muda às vezes de ideologia, mas não pode perder muito tempo não. Então, assim, apesar dele ter esse perfil, eu acho que dessa vez ele se alongou um pouco mais e agora ficou mais difícil, não impossível, correr atrás aí desse prejuízo. E a história também não favorece muito, né, Edna, ao empresário João Vicente Claudino, porque lá em 2010 ele foi candidato ao governador do estado como terceira via. Naquela época, o Wilson Martins e Silvio Mendes protagonizaram ali o embate principal pelo comando do Palácio de Karnak. João Vicente Claudino foi ali como terceira via e o resultado não foi muito positivo. Apesar dele ter o apoio de muitos prefeitos, ficou ali em terceiro, bastante distante dos 2 primeiros colocados. Então essa história, ela concretiza exatamente aquilo que a gente vem falando, a dificuldade real de uma terceira via se posicionar. Mesmo quando o candidato tem esse perfil técnico, como tem João Vicente Claudino, ninguém nega, mas isso é complicado quando se parte para uma campanha, porque normalmente quem sai primeiro sempre sai na frente, quem está no governo sempre vai ser forte, candidato de situação sempre vai ser forte, e a oposição, quando se organiza primeiramente, quando já nasce ali com o apoio de muitos prefeitos, como é o caso do Progressistas e da sua pré-candidatura, que já vai contar com o apoio de pelo menos 80, 90 prefeitos, isso dificulta e muito as chances de uma terceira via se viabilizar, fora todas essas questões que limitam, né, a atuação de João Vicente Claudino, como o Tássio bem lembrou, essa questão da direção nacional, que impede o PTB de se aliar a partidos de esquerda. Vamos falar de mais fatos novos que se acrescentam a este contexto político que realmente deixam as definições dos partidos não muito fáceis de serem feitas. O presidente do PSD aqui no estado do Piauí, o deputado federal Júlio César Lima, garante: não desistiu de indicar o candidato a vice na chapa governista. De acordo com o político, o PSD tem mais prefeituras do que o MDB no interior do estado do Piauí e quer ter o seu tamanho respeitado. Vamos acompanhar o que ele disse sobre esse assunto. A gente tem agora contido, né, a pandemia no município e estamos retomando a nossa vida normal, ou seja, o novo PSD, vamos ouvir Júlio César Lima sobre as eleições de 2022, quando garante: quer indicar o cargo de vice-governador na chapa governista, na chapa que pode ser encabeçada, tudo diz que vai ser encabeçada por Rafael Fonteles. Júlio César. Quem vai decidir é o governador. Ele vai fazer a avaliação, o MDB diz que tem mais votos, teve mais votos na eleição. Nós fizemos o maior número de prefeitos e temos as lideranças, prefeitos, vereadores, quase 400 vereadores, que são extremamente leais
tanto a mim quanto o deputado Georgiano, vai ser aferida na hora de decidir quem vai participar da chapa, e tenho certeza que a grande esperança de que o PSD estará na chapa majoritária. E aí, João, Tássio, Edna, como equilibrar, como fazer essa conta fechar se temos 3 cargos, governador, vice e senador? Júlio César, de certa forma, não manifesta interesse na indicação para o Senado, que já é certa, por assim dizer, dos bastidores da política, para o Wellington Dias. E aí, quem me responde? Lívio, de fato, o deputado Júlio César se assegura de números, né, para mostrar o tamanho, o poder e a força do PSD. Mas o que a gente observa, principalmente que o Wellington Dias levou em consideração lá em 2018, foram critérios bastante políticos e eleitorais, baseado em pesquisas qualitativas, quem tem mais chances, a questão de uma chapa ser leve, enfim. E a gente sabe que essa disputa de tamanho entre PSD e MDB, ela é complicada de se levar em consideração apenas esses números, a matemática pura, porque a política envolve também, claro, essa questão de capacidade de articulação. Por um lado, o PSD realmente tem mais prefeitos, mas será se todos os prefeitos caminham juntos, unidos, em torno de um único propósito? Ou pode ser que algum prefeito do PSD siga os líderes da oposição e o partido vá quebrado, vamos dizer, para 2022. E o MDB tem menos prefeitos, mas tem mais deputados estaduais. A gente sabe que numa eleição majoritária, os deputados são aquelas pessoas que vão a campo de fato a buscar lideranças no interior, vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, enfim, possuem uma capacidade muito grande de aglutinar forças em torno de uma chapa majoritária. Então, esse debate, o deputado Júlio César tenta levar por esses critérios objetivos, matemáticos, mas, por outro lado, a favor do MDB, tem toda essa conjuntura política de articulação e capacidade de aglutinar forças. Então, é uma dor de cabeça que, sem dúvida nenhuma, vai cair no colo de Wellington Dias para resolver. Você falou a palavra que eu estava pensando aqui, João. Que dor de cabeça pro governador, né? Porque é ele, no final das contas, que vai ter que sentar... vai ter que sentar e com um, e com um partido, e com o outro, dentro de todos esses números, e também ver muito essa questão política. Porque, como você disse, tem que ser feito a continha certa, né? Tem que ver quem realmente tem mais aliados, mais prefeitos, mais deputados, mais apoiadores, mas tem que ver principalmente, e a gente sabe o perfil do governador, quem tem mais habilidade política e quem pode conquistar mais e mais aliados e mais votos, mais resultados. E eu acrescento ainda uma outra informação. Quem foi mais fiel durante esses anos em que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente do Palácio de Karnak, necessitando contar sempre com sua base aliada. Bom, a questão fidelidade também pode ser um diferencial. Eu vejo, Lívio, como um recuo, a gente até conversava na redação mais cedo, eu vejo como um recuo do PSD, que desde o início não abria mão do Senado e agora nem mais cogita o Senado. Ou seja, nos bastidores já percebeu que não vai conseguir mais emplacar a cadeira ao Senado. E agora volta suas baterias para o MDB, para o vice-governo, que desde o início foi o pleito do MDB. E é curioso, porque cada um apresenta o melhor critério que lhe convém. Enquanto o PSD diz que tem o maior número de prefeituras, o MDB diz que tem o maior número de votos para prefeito. Porque se nós pegarmos somente os votos do MDB em Teresina, já cobrem quase todas as prefeituras do PSD, que são muitas vezes prefeituras com eleitorado menor, né? Então cada um apresenta o critério que melhor lhe convém, mas como vocês bem explicaram, é um jogo de resta um, e nesse jogo de resta um vai restar pelo menos 2 ou 3 partidos aí insatisfeitos. O que existe de fato é que nós temos quase consenso de Rafael Fonteles e o Wellington Dias. Desse jogo aí, o PT já conseguiu 2 vagas. Agora o restante vão brigar pela vaga de vice-governador que sobrar e talvez pela suplência ao Senado. Agora, toda decisão certamente traz uma consequência, né, Tássio? E quando o governador Wellington Dias
for dizer um não a um partido, seja o MDB ou seja o PSD, ele já deve estar calculando aí os riscos para uma chapa majoritária, os prejuízos, uma possibilidade de alguém aderir à oposição, e para isso, claro, ele já pode inclusive ir se antecipando. Nos bastidores comenta-se muito, viu, Tássio, Lívio e Edna, que o PSD tem sido um partido bastante contemplado com a liberação de recursos para obras nessas prefeituras comandadas pelo partido, obras destinadas a municípios onde o partido realmente tem o poder, tem o controle. Então, acredito que isso já seja uma espécie do governador Wellington Dias, do secretário Rafael Fonteles, e se antecipando aos fatos e agradando agora para lá na frente dar um não, mas já está ali meio que amarrado esse apoio, enfim, fazer aí essa costura política. Então só você já está dizendo... desculpa, Lívio. Só uma pontuação. Então você já está dizendo que isso já pode ser um sinal, né, amigo? Tudo está se encaminhando, a política, obviamente, amanhã pode mudar, mas o que a gente tem observado bastante é que o PSD é um partido bastante contemplado com a liberação de recursos por parte do Poder Executivo. Mas eu também quero botar linha nessa fogueira, porque dos dois partidos, MDB e PSD, quem já sentou para conversar com a oposição? PSD. Já foi procurado, já esteve reunido com Ciro Nogueira. Então, assim, está tudo muito indefinido. Vamos aguardar para ver o que vai dar. Só para encerrar o nosso quadro de hoje, o Sistema de Comunicação recebeu na manhã desta quarta-feira a visita do prefeito Magno Soares, do Partido dos Trabalhadores, prefeito de Castelo do Piauí. Entre os temas, a volta às aulas, economia, turismo e política. E a gente tem agora contido, né, a pandemia no município e estamos retomando a nossa vida normal, ou seja, o novo normal. O exemplo disso agora é a retomada da sala de aula, né, do nosso ensino municipal presencial. Reformamos as nossas escolas, fizemos um trabalho intersetorial entre educação e saúde, cumprindo todos os protocolos de orientação nacional, da vigilância municipal e estadual, e estamos retomando aos poucos a nossa vida, né? E agora, nesse dia 4, a gente iniciou com as aulas presenciais, foi uma festa, né? Nós tínhamos adaptado as nossas escolas, reformados, limpado toda a área do prédio escolar e incrementamos com objetos e equipamentos novos e entregamos agora para os nossos pais, para as nossas crianças, umas escolas novas e adaptadas a essa nova realidade, cumprindo todos os protocolos, sendo possível, sim, a volta das aulas presenciais. Nós reabrimos, né, a visitação turística nos nossos pontos turísticos e tivemos uma aceitação e um número de visitantes muito grande. Eu acho que esse é o principal potencial econômico a ser desenvolvido naquela região de Castelo do Piauí, que é o turismo que gera renda, que gera emprego e que vai atrair cada vez mais o turista de fora, né? Então, hoje está funcionando, os hotéis, os restaurantes, os guias turísticos, todo esse pessoal que trabalha com turismo foram capacitados e treinados para cumprir o novo protocolo e assim recepcionar e receber os nossos turistas da melhor forma possível, com toda a segurança. Mas eu vejo um cenário favorável, né, à retomada do Partido dos Trabalhadores a nível nacional, por conta de tudo isso que acontece, e a nível de Estado a gente tem uma caminhada firme e com o objetivo de sucessão do governo, não vamos dizer que tranquila, mas com um certo direcionamento mais favorável à base governista. Aí a análise do prefeito. João, muito obrigado pela sua participação, boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde a todos e até amanhã. Edna Maciel, aquele abraço. Aquele abraço para todos, principalmente para a nossa audiência e até amanhã. Boa Tchau, tarde. Tássio. Abraço, Lívio, abraço a todos, até amanhã. Tchau, gente. Política do dia.